O que estou prestes a dizer parecerá tão novo e inédito que tenho receio de me expor não somente à inveja maldosa de algumas pessoas, mas também à inimizade de todos os homens. Não fui eu quem disse isso, não. Quem disse isso, na verdade, foi William Harvey. Ele revolucionou a forma como se entendia a circulação sanguínea na sua época e que é válido até os dias de hoje. Ele não só foi o primeiro médico a observar como a circulação sanguínea humana funcionava, como também foi o primeiro a fazer experimentos para comprovar os seus argumentos e as suas ideias. Por isso, ele colecionou inimigos entre os seus pares e até o rei Sol Luís XIV tomou partido no debate científico para impor a sua opinião aos médicos. Que grande confusão! Meu nome é Jefferson Muraca, eu sou médico e vejo essa história incrível comigo aqui agora no canal Medicina e Histórias. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Medicina e Histórias. Aqui temos o cuidado de trazer histórias relevantes no universo da medicina e me conta uma coisa, quem é que não curte uma boa história envolvendo medicina? Aqui nós temos histórias reais, de personagens reais, contados de uma forma que qualquer pessoa que não teve treinamento médico possa entender e se divertir. Por isso, quero pedir, por favor, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo, porque não existe um canal que fale desses episódios, dessas situações médicas, com a leveza e o bom humor que temos aqui. Não se esqueça também de acompanhar as nossas redes sociais, onde nós produzimos conteúdos com muita informação importante e curiosidades. A sua presença aqui faz toda a diferença. Agora, vamos à nossa história. William Harvey nasceu no dia 1º de abril de 1578, em Folkestone, na Inglaterra. Ele era filho de um fazendeiro e teve ao todo 9 irmãos. Ele era de uma família rica e seu pai acabou tornando-se prefeito de Folkestone. William Harvey teve uma educação formal desde o ensino básico. Enquanto ele esteve em Canterbury, ele permaneceu na casa de um tio. E em 1593, aos 15 anos, ele se matriculou como um estudante de medicina na Universidade de Cambridge, também na Inglaterra. Harvey venceu uma bolsa de estudos que o manteve por 6 anos. Nos últimos 2 anos de formação, ele passou algum tempo em universidades da Itália, Alemanha e França, aprendendo ainda mais sobre a ciência e sobre medicina. Em 1599, aos 21 anos, Harvey se matriculou na Universidade de Pádua, na Itália, que era a principal escola médica daquele tempo. Enquanto Harvey foi aluno em Pádua, Galileu Galilei dava aulas na universidade ensinando sobre matemática, física e astronomia durante 7 anos. A maior influência que Harvey teve na Universidade de Pádua foi o seu mestre, Hieronymus Fabrício, ou Girolamo Fabrizio, que era um habilidoso anatomista e cirurgião e que acabou ficando conhecido como o pai da embriologia, mas isso eu falo em outro episódio. Harvey entendia que as dissecções anatômicas eram um caminho melhor para entender o corpo humano do que os escritos de Galeno, que eram considerados a ciência vigente na época. Eu falo mais a respeito disso no episódio 9, sobre Andreas Vesalius. Você pode acessar o vídeo do pai da anatomia moderna clicando aqui em cima. O próprio Fabrícius era discípulo de Falópio, que era discípulo de Vesalius. Ele descobriu as válvulas venosas em 1574, mas ele acabou não publicando esses achados antes de 1603. As veias do nosso corpo são equipadas com pequenas válvulas em todo o seu trajeto, o que impede o refluxo de sangue e favorece o retorno do sangue venoso diretamente ao coração. Quando essas válvulas falham, ocorre o que nós chamamos de varizes varicosas. Voltando em 1602, esse ano foi o ano da graduação de William Harvey. Ele se destacou tanto na faculdade e veja o que Fabrícius escreveu sobre ele em seu diploma. Abre aspas. Harvey se comportou
tão maravilhosamente bem no exame e mostrou tal habilidade de memória e aprendizado que superou em muito até mesmo as grandes expectativas que os seus examinadores tinham dele. E eles decidiram, portanto, que ele era habilidoso, especialista e o mais eficientemente qualificado tanto em artes quanto em medicina. Fecha aspas. Após a sua graduação, Harvey voltou para a Inglaterra em 1602, onde ele conseguiu o doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge no mesmo ano. Nos anos seguintes, ele se tornou chefe do St. Bartholomew Hospital e professor de cirurgia. Em 1618, Harvey ganhou um prêmio por ser considerado o melhor médico do ano em Londres, e ele foi escolhido para ser o médico do rei James e depois do seu sucessor, o Charles I, e isso aconteceu em 1632. Naquela época, assim como nós já falamos lá no episódio sobre Vesalius, no episódio número 9, que o conhecimento médico era baseado nas descrições de Galeno, que já existiam há pelo menos 1400 anos. De forma bem resumida, segundo Galeno, a circulação sanguínea se originava dos alimentos, que após serem absorvidos pelo intestino, seguiam para o fígado para serem transformados em sangue. A partir do fígado, o sangue era levado para a cavidade direita do coração, onde as impurezas em forma de vapor seguiam para os pulmões para serem expelidas durante a expiração, Então, a maior parte do sangue voltava por esse mesmo sistema de vasos, que passavam do lado direito para o lado esquerdo do coração, através de poros entre o lado direito e o lado esquerdo do coração, onde o sangue se misturava com o ar e iria nutrir os tecidos do corpo. Mas um sucessor de Vesalius, Mateu Real do Colombo, demonstrou que esses poros entre o lado direito e o lado esquerdo do coração simplesmente não existiam. Além disso, alguns outros autores anteriormente já haviam descrito algo como uma pequena circulação sanguínea entre o coração e os pulmões, como Ibn al-Nafis no século XIII e Miguel de Servet por volta de 1511. Eu prometo que ainda faço vídeo sobre Galeno, Ibn al-Nafis e Miguel de Servet. Voltando para Harvey. Harvey decidiu ignorar os textos médicos da época e se concentrar em suas observações e seus achados durante a dissecção de animais e de cadáveres humanos. Ele também levou a medicina experimental para um outro nível. Harvey foi o primeiro caso de um médico cientista que se valeu de uma observação absolutamente corriqueira para chegar a uma conclusão genial. Na verdade, isso se tratou do primeiro caso de medicina experimental ou baseada em experimentos, ou ainda o primeiro caso de medicina baseada em evidências. Harvey logo começou a fazer algumas experiências. Ele colocou um torniquete no braço de pacientes ou colega e pediam para que eles apertassem um bastão. O Harvey constatou que as veias dilatavam das mãos em direção ao braço, e mostrando que o sangue estava fluindo em direção ao coração e não aos dedos. Isso era contrário aos ensinamentos de Galeno e ia de encontro aos seus achados do mestre Fabricius, como nós falamos anteriormente. A partir das dissecções em animais vivos, ele chegou a algumas conclusões bastante interessantes. Ele observou diretamente o bater do coração. Ele viu que o órgão se mexia e depois parava numa alternância de movimento entre de movimento e repouso. Ele pegou em suas mãos o coração do animal vivo e percebeu que ele ficava alternadamente duro e relaxado, como o movimento de um músculo. Harvey percebeu também que quando o coração estava duro, ele diminuía de volume, e quando o coração afrouxava, ele aumentava de tamanho. Harvey também notou que o coração mudava de cor. Quando o coração estava duro e pequeno, ele ficava mais claro do que quando relaxado. Com suas observações, o Harvey acabou concluindo que o coração era um músculo oco e que o espaço interno diminuía empurrando o sangue para fora, tornando o músculo pálido. Quando o músculo está relaxado, o sangue entra na cavidade e o coração fica maior e mais vermelho.
Ele acabou concluindo que o coração é uma bomba, e essa foi a conclusão de Harvey. Ele ainda seguiu o caminho do sangue pelo corpo e notou que as artérias pulsam no movimento que o coração está contraído e que essa artéria for furada, o sangue acaba jorrando. Se a gente bloqueia as artérias em vários pontos, ele concluiu que elas não produzem aquela pulsação que era inteiramente devida ao coração. O Harvey ainda pesquisou a quantidade de sangue que era bombeada pelo coração e traçou um mapa do fluxo do sangue pelo coração e pelas artérias até chegar às veias e voltar ao coração. Na nossa cultura contemporânea, as dissecções em animais vivos e os experimentos de Harvey parecem cruéis, e também não havia anestésicos no tempo dele. No entanto, foi assim que nós conseguimos chegar a uma compreensão muito maior do sangue e de sua circulação no corpo. Além das dissecações, Harvey também fez diversos cálculos matemáticos relacionando a quantidade de sangue e seu fluxo com a circulação, e isso só poderia acontecer se fosse no sistema fechado. Dessa forma, seria impossível que a doutrina de Galeno sobre a circulação pudesse continuar a ser verdade. Sobre seus achados, Harvey disse, abre aspas, muitas vezes me surpreendi e até ri daqueles que imaginavam que tudo havia sido tão consumado e absolutamente investigado por um Aristóteles ou um Galeno ou algum outro nome poderoso que nada poderia de forma alguma ser acrescentado em seu conhecimento. Fecha aspas. Então, em 1628, aos 50 anos, ele publica sua obra curta, de apenas 72 páginas, mas contundente e incrivelmente revolucionária, chamada de Motocordes, ou seu título completo em português, Estudos Anatômicos do Movimento do Coração e do Sangue em Animais. Nesse estudo, Harvey mostrou pela primeira vez que eram as artérias e as veias os locais por onde o sangue passa por todo o corpo. Ele mostrou que a batida do coração produz uma circulação constante de sangue por todo o corpo. Ele refutou muitas das crenças padrão de como o coração e o sistema sanguíneo funcionavam, estabelecendo que, primeiro, o sangue nas artérias e veias é tudo da mesma origem, não sendo fabricado em diversas partes do corpo. 2. O sangue enviado pelas artérias para os tecidos não é consumido lá. 3. O mecanismo de circulação é projetado para o movimento de líquido e não de ar. O sangue do lado direito, embora transportando ar, ainda é sangue. 4. O coração e não o fígado é a fonte do movimento do sangue. 5. O coração se contrai ao mesmo tempo que um pulso é sentido. 6. Os ventrículos empurram o sangue para a aorta e para a artéria pulmonar. 7. O pulso não é produzido pelas artérias que puxam o sangue, mas pelo sangue sendo empurrado pelo coração para dentro das artérias, aumentando-as. 8. Não há poros no septo do coração. Todo o sangue do ventrículo direito vai para os pulmões, pelas veias pulmonares e depois para o ventrículo esquerdo. Da mesma forma, todo o sangue do ventrículo esquerdo é enviado para as artérias e, através de poros invisíveis no tecido, o sangue retorna inicialmente fluindo para as veias menores, depois para a veia cava e para o ventrículo direito novamente. Dessa forma, a circulação ela é completamente fechada. O sangue voltou para onde começou o seu circuito dentro do corpo. Não há movimento de vai e vem de sangue nas veias, mas um fluxo constante de sangue para o coração. Apesar de parecer muito óbvio para nós hoje em dia, enquanto eu gravo esse vídeo, naquela época esse livro gerou uma tremenda confusão. Ele começou a receber múltiplos ataques do mundo inteiro, a começar pela França, tanto pelo livro quanto pelo fato de Harvey ser em inglês. A própria Igreja Católica, que defendia as teses de Galeno, também foi veementemente contra as teses de Harvey. O reitor da Faculdade de Paris disse que a circulação sanguínea era uma infantilidade, uma verdadeira miragem. Na Inglaterra, ele recebeu cartas dizendo que Aristóteles tinha observado tudo e que não cabia a ninguém sucedê-lo. Na Itália, se dizia que as experiências que ele fazia com o torniquete para demonstrar as válvulas das veias, que nós falamos anteriormente nesse vídeo, era na verdade uma forma de tortura. Imagina só, hoje nós fazemos isso de forma rotineira para verificar a pressão arterial e para coletar sangue. No livro 30 Histórias Insólitas da Medicina, que eu sempre recomendo aqui no canal, diz o seguinte, abre aspas, todos os prisioneiros do sistema imposto pelos gregos concordavam e afirmavam, prefiro me enganar com Galeno que seguir na sua circulação um charlatão como Harvey.
Inclusive, usavam para eles e seus apoiadores o termo circulatório, que em latim quer dizer impostor ou charlatão. O maior anatomista da época, Riolan, dizia o seguinte: a circulação era paradoxal, inútil à medicina, impossível, absurda e nociva à vida do homem. Havia ainda quem citasse a Bíblia, dizendo que a Bíblia não mencionava a circulação sanguínea, logo seria difícil admitir isso. Afirmavam que se o sangue circulasse, a sangria seria ruim. Mas naquela época, a sangria era considerada um santo remédio, o melhor tratamento que existia para remover as impurezas de um indivíduo. E mesmo após as descobertas de Harvey, a sangria continuou a ser feita por muito mais tempo, durante pelo menos 200 anos depois da sua morte. Em meio a todo esse rebuliço, Harvey deu provas de prudência e de uma fineza tipicamente britânica, como se as críticas não o atingissem. Pelo contrário, Harvey buscava responder de forma gentil e cortês a todos os pontos que lhe eram questionados, por mais absurdo que essas críticas poderiam ser. Mas a discussão sobre a circulação sanguínea não ficou apenas no campo acadêmico, na universidade. De jeito nenhum. Isso tomou uma dimensão mundial e 40 anos depois da publicação de De Motu Cordis, haviam discussões sobre as teses de Harvey nos salões parisienses da França, onde o Partido dos Circuladores, composto por pensadores e filósofos em sua maioria que eram favoráveis a Harvey, enfrentava o Partido dos Anticirculadores, que eram compostos por mestres universitários, puristas e que eram favoráveis a Galeno. Muitas vezes essas discussões eram tão acaloradas que precisava da intervenção da polícia. E apesar das confusões, a maioria dos principais anatomistas da época, que já tinham divergências com os ensinamentos de Galeno, reconheceram o trabalho de Harvey enquanto ele ainda estava vivo. Mesmo depois de 70 anos desde a publicação de Motu Cordis, essas discussões chegaram à corte do Luís XIV e isso deixou o rei totalmente desconfortável. Não porque o rei se importava se a circulação sanguínea existia ou não de fato, mas essas discussões já estavam durando tempo demais, em sua opinião. A universidade era contra, mas o rei se aconselhou com o cirurgião da rainha, Pierre Dionis, que convenceu o rei sobre a importância da descoberta de Harvey. Dessa vez, pela primeira vez na história, uma questão científica foi decidida por um governante, que decidiu que as escolas médicas ensinariam a anatomia do homem de acordo com as últimas descobertas sobre a circulação. William Harvey morreu aos 79 anos em Londres, em 3 de junho de 1657, na casa de um de seus irmãos. A causa da morte foi provavelmente uma hemorragia cerebral. Ele não teve filhos e sua esposa Elizabeth Brown morreu antes dele. O túmulo de William Harvey pode ser encontrado na vila de Hampstead, no condado inglês de Essex. E aí chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Assim você dá aquela força para a gente continuar fazendo esse canal crescer. E o nosso objetivo maior é ser o maior canal de entretenimento sobre temas médicos do Brasil. Você faz toda a diferença aqui. Sua ajuda leva a gente para que mais pessoas possam conhecer e também terem a oportunidade de terem contato com essas histórias maravilhosas. Um grande abraço e até lá!